Olá pessoal, nós temos diversos vídeos aqui no canal falando a respeito de coceira, tipos, causas de coceira, medicamentos que podem ser utilizados e nós recebemos muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito de coceira na área íntima, na região genital, então tanto pênis, vagina, escroto, na região perianal ou mesmo na região das virilhas. Essa é uma dúvida assim muito frequente, as pessoas se sentem constrangidas em falar em coceira, especialmente nessa região. Então eu resolvi fazer uma lista aí com as 15 principais causas de coceira nessa região, na região íntima, sendo que a última delas é muito importante porque ela muitas vezes agrava qualquer uma das outras causas praticamente, ou até pior, ela acaba perpetuando o problema. Então a pessoa identifica a causa inicial da coceira, trata de maneira adequada, mas a coceira não vai embora, essa coceira fica permanente. Então a gente vai falar aí das principais causas, em especial dessa última. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, de cuidados com os cabelos. Se você é novo por aqui, se inscreva. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal e se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Então, eu tenho uma lista aqui de 15 causas de coceira na região genital e eu acho que a gente pode começar então pelas causas, falando inicialmente das mulheres, das causas ginecológicas, uma que é muito conhecida, que é a candidíase, que é um fungo que causa muita coceira, causa também um corrimento, geralmente é um corrimento mais branco, ele não é fétido e a coceira é muito intensa. Esse mesmo fungo, a cândida, pode causar também um quadro no homem, que a gente chama de bala no post-it por cândida, que causa bastante coceira também. É facilmente identificável, muitas vezes com tratamento antifúngico, tanto local, com cremes antifúngicos ou um antifúngico por via oral, é suficiente para resolver esse problema, que é bastante frequente. Ainda falando das causas ginecológicas, nós temos um outro problema conhecido como vaginose, a vaginose bacteriana. Geralmente a coceira não é tão intensa e o corrimento é um corrimento de odor mais fétido, de um odor mais forte, e nesses casos também o ginecologista facilmente faz esse diagnóstico, institui o tratamento e resolve-se o problema. Lembrando, obviamente, que as causas ginecológicas não se resumem a essas duas causas, eu falei dessas duas porque são muito frequentes, mas nessas situações, com certeza, a avaliação do ginecologista é muito importante. Além dessas situações, infecção fúngica, bacteriana, a alergia na região genital também é bastante frequente. E aí, teoricamente, qualquer produto que entre em contato com essa região pode ser um eventual causador de alergia. Então, muito frequentemente o preservativo ou mesmo lubrificantes que são utilizados na região íntima ou produtos para higiene da região íntima frequentemente são causa de alergia. Então, ficar atento a novos produtos que eventualmente você esteja utilizando ou entrando em contato, que pode ser um causador de coceira. Muito bem, então nós falamos até agora, primeira causa aí, cândida, falamos também da vaginose bacteriana e falamos também de alergias. Vamos passar agora então para um outro grupo aqui seguindo a nossa lista, agora vindo mais para a minha parte, da parte da pele, que são algumas doenças inflamatórias da pele que não são exclusivas da região genital, mas que podem acometer a região genital. Uma delas é a psoríase, nós temos vários vídeos aqui no canal falando a respeito de psoríase, é uma doença inflamatória da pele, ela ataca muito a região dos cotovelos, dos joelhos, couro cabeludo, a pele fica vermelha, descamativa, não é tão habitual na região genital, mas eventualmente acontece e pode ser uma causa também de coceira. Uma outra doença de pele que é o líquen plano, também não é uma doença tão frequente, também não é raro, não costuma acometer principalmente a região genital, ela pode acometer qualquer parte do corpo, mas às vezes a região íntima é acometida e pode ser causa de coceira, então a gente tem que pensar no líquen plano, mas comumente ele ataca a região dos tornozelos, a região do punho, ficam ali algumas bolinhas brilhantes, roxas e lesões tanto na mucosa oral como na mucosa genital também podem acontecer. Nesse mesmo grupo de problemas, nós temos uma doença chamada líquen escleroso e atrófico. Ele faz lesões brancas, que a pele fica mais deprimida, pode acontecer em outras regiões do corpo, mas a região genital é frequentemente acometida por essa doença, ela é uma causa também de coceira e ela tem que ser identificada e tratada.
Lembrando que tanto a psoríase como o líquen escleroso atrófico, o líquen plano não são doenças transmissíveis. Algumas pessoas têm predisposição a ter essas doenças inflamatórias na pele e geralmente com o tratamento a gente consegue um controle muito adequado tanto das lesões, das características inflamatórias, como também da coceira. Vamos seguindo aqui a nossa lista. Uma outra doença que é muito importante também, ela não ataca tanto a região genital, ela ataca mais a região ao redor da região genital, muitas vezes a região das virilhas, também a região das axilas é muito atacada, a região pubiana, que é a hidradenite. A hidradenite é uma doença inflamatória em que as glândulas sudoríparas ficam inflamadas. E não é igual aquela foliculite, que tem uma inflamação eventual, uma bolinha de pus. Geralmente é uma inflamação mais intensa e muitas vezes recidivante, ou seja, ela vai e volta, a pessoa faz um tratamento com antibiótico, volta a ter lesão. A coceira pode ser uma manifestação, mas até frequentemente acontece dor, desconforto, porque são inflamações como se fossem espinhas mais profundas, muitas vezes com drenagem de pus e que incomodam bastante. E é importante que nesse caso, em todos esses casos aí, você seja avaliado, preferencialmente por um dermatologista, para que esse diagnóstico seja estabelecido e em muitos desses casos a gente vai precisar de um tratamento mais de médio e longo prazo. Então não só o diagnóstico como o tratamento tem que ser mais prolongado e obviamente sob supervisão médica. Bom, falamos aqui pelas minhas contas 7 causas então de coceira e a gente vai passar agora para um grupo que são de infecções, infestações e são frequentes também. Uma delas é a sarna ou a escabiose. A gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito da escabiose. A coceira da escabiose não é restrita à região genital. Geralmente ela é mais generalizada. Porém, o bichinho que causa a escabiose, ele gosta muito de calor, então essa região íntima é uma região mais quente e ela frequentemente é muito atacada pela escabiose, frequentemente a região do escroto, você fica com umas bolinhas ali bem vermelhas que coçam muito, principalmente no período noturno. Fica atento também se não tem coceira mais generalizada em outras áreas do corpo, porque a escabiose é relativamente frequente. Dá uma olhadinha no nosso vídeo sobre escabiose, para a gente falar mais, a gente tem uma explicação mais geral, também falando de tratamento. Uma outra situação que pode acontecer é o que chama-se de chato. O chato, ele é semelhante a um piolho, mas ele ataca principalmente os pelos da região pubiana. Também acontece a contaminação com contato interpessoal e geralmente com tratamento se resolve, ele é facilmente identificável nos pelos pubianos e é uma causa que não é rara, é uma causa relativamente frequente de coceira nessa região. Ainda falando de infecções e infestações, uma causa de coceira também é a micose na região da virilha. Então lembrar que os fungos, como a gente falou no começo, eles gostam de calor, eles gostam de umidade. Então essa região da virilha frequentemente é atacada por micose, a pele fica vermelha, fica descamativa. A gente tem um vídeo aqui no canal falando a respeito da frieira, que é o nome que a gente usa quando essa mesma micose ataca a região entre os dedos, principalmente entre os dedos do pé. E aí tem uma grande semelhança, Região de dobra, que transpira bastante, é um ótimo ambiente ali para o fungo se desenvolver e frequentemente a gente tem coceira por micose na região da virilha. Uma outra causa infecciosa, de infestação que pode causar coceira e é uma preocupação frequente de quem tem coceira é o herpes simples. Então o vírus do herpes pode atacar preferencialmente a região ao redor da boca, dos lábios, da pele ao redor da boca, mas também da região genital. E muitas vezes, quando começa ali o herpes, ele dá uma coceirinha, um desconforto, depois surgem aquelas lesões geralmente com bolhas, com vesículas, que são pequenas bolinhas com conteúdo líquido que se rompem, daí ele cicatriza, dá a impressão que vai embora e geralmente depois de um tempo ele acaba voltando. E geralmente quando ele está começando, ele causa coceira. Então, uma característica aí do herpes da região genital é essa intermitência, ou seja, crises de lesões que melhoram, a pessoa fica bem e depois volta a ter lesão novamente. Bom, já estamos indo pelas minhas contas aqui para a 12ª causa de coceira na região genital e a gente tem que falar porque é sempre uma preocupação, qualquer sintoma que a gente tem de doenças mais graves ou de câncer. Então, será que o câncer na região íntima, na região genital, no pênis, na vagina, na vulva, podem ser causa de coceira? Olha, teoricamente podem, então é uma possibilidade,
Porém, isso não é comum e geralmente quando você tem uma lesão tumoral nessa região, você tem outras manifestações, observa se há alguma alteração, um nódulo, um carocinho, como se fosse uma verruga maior, uma ferida e, eventualmente, claro, isso pode ser acompanhado de coceira. É importante que você saiba que coceira na região íntima não é um sinal de alerta inicial para câncer nessa região. Então, em algumas situações, isso pode acontecer, pode ser um sintoma, mas na maioria dos casos não é uma situação frequente. Então, a princípio, não é um sintoma que gera grande preocupação para câncer. Bom, estamos indo então para a nossa 13ª e 14ª causas de prurido nessa região. E aí eu vou falar um pouco mais de coceira na região anal, na região perianal. Nessa região, tanto parasitas, vermes intestinais podem levar a coceira, então lembrar dessa possibilidade. O oxiurus é um dos mais conhecidos, mas outras parasitoses intestinais podem ser causa de coceira. Lembrar ainda falando de trato gastrointestinal, na região intestinal, doenças inflamatórias intestinais ou mesmo problemas hemorroidários podem eventualmente se manifestar como coceira. E nessa situação, claro, a avaliação do proctologista ou do médico cirurgião do trato digestivo vai ser muito importante, então, para o diagnóstico correto e, eventualmente, uma intervenção se for necessária. Bom, falamos aí de 14 causas de coceira na região íntima, de diversas situações diferentes que levam à coceira. E para finalizar, pessoal, eu queria falar de uma causa que eu considero muito, muito, muito importante e que às vezes é difícil da pessoa sozinha perceber, ou mesmo às vezes o médico, se ele não está tão adaptado. Isso é um tipo de lesão muito mais comum na dermatologia, que é o que nós chamamos de líquen simples crônico, ou um outro nome é a neurodermite circunscrita. E o que é o líquen simples crônico? O líquen simples crônico é uma situação em que você tem uma lesão ali que coça, um processo que gera coceira inicialmente, e com o tempo, o ato de coçar, o atrito da sua unha ou de qualquer superfície que é utilizada para coçar, isso vai agredindo a pele. A pele vai ficando cada vez mais espessa, a pele fica grossa e isso gera mais coceira. Então, você tem um ciclo vicioso em que o ato de coçar lesa a pele, isso gera mais coceira e a pessoa coça mais. E muitas vezes até o problema inicial que gerou a coceira já foi resolvido. De repente a pessoa começou a ter coceira na região genital porque teve ali uma alergia a um produto que ela entrou em contato e ela já nem está mais em contato com aquele produto, ou teve ali uma inflamação, uma infecção fúngica, como eu falei, foi tratada adequadamente, porém a coceira permanece e às vezes por anos e anos e a pessoa não consegue definir exatamente o que está acontecendo, toma muitas vezes tratamento antifúngico para verme, faz diversos tratamentos diferentes e não consegue obter um resultado. Quais são as maiores pistas então para esse diagnóstico? Primeiro, a aparência da pele, então essa pele espessada, que a gente vê como se fosse rugas ali, marcas na pele, a pele muito grossa e uma coceira que é quase permanente. Nessa situação, claro, temos que excluir todas as outras possibilidades que a gente falou, dentre outras também, claro, eu não falei todas as causas de coceira na região genital, mas ter certeza que a gente não tem nenhuma causa de base. E quando existe apenas essa situação que a gente chama de líquen simples crônico, o que vai fazer a coceira melhorar é interromper o ato de coçar. E muitas vezes isso não é nada fácil. Então, na fase inicial, a gente pode usar alguns cremes com ação anti-inflamatória, os cremes de corticoide. A gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito dos cremes de corticoide e os cuidados que a gente tem que ter, em especial na região genital, que a pele é mais delicada, mas inicialmente, sob supervisão, esses cremes podem ajudar bastante, diminuindo a inflamação. A pessoa também, principalmente no começo, tem que se policiar para realmente não coçar essa região e com o tempo a pele vai recuperando, a coceira vai se tornando cada vez menos intensa, cada vez menos a pessoa coça, a gente consegue ir revertendo esse ciclo vicioso e a médio e longo prazo, geralmente não é uma coisa rápida, a gente consegue resolver essa coceira em definitivo. Em alguns casos, a gente pode utilizar alguns medicamentos que até inicialmente foram comercializados ou são comercializados como antidepressivos, mas eles diminuem um pouco essa sensação de coceira, esse ímpeto de coçar, porque realmente no início do tratamento isso é bastante difícil. Lembrar que nesses casos em especial, os antialérgicos, por exemplo, acabam não ajudando muito. Então é importante que a gente saiba disso, das diversas causas e principalmente nesses casos
crônicos que não melhoram. Claro, pode ser que tenha algum problema que não foi diagnosticado corretamente, sem dúvida nenhuma. Mas também lembrar do líquen simples crônico, que com frequência perpetua coceira nesse local. Pessoal, é isso. Se você gostou do nosso vídeo, lembre de curtir, de compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.